Não tenho medo deles. E uma declaração de Endrick acabou incendiando completamente o clima da Copa do Mundo antes mesmo da bola rolar. Porque após a convocação oficial da seleção brasileira, o atacante brasileiro mandou um recado que rapidamente explodiu na Argentina. E, sinceramente, a rivalidade entre Brasil e Argentina acabou entrando em outro nível depois disso. Mas antes da gente continuar, já se inscreve no canal, porque aqui você acompanha todos os bastidores da seleção brasileira, Copa do Mundo e futebol mundial em tempo real. Porque nessa reta final pré-Copa, qualquer declaração pode virar uma bomba no futebol mundial. Agora sim, tudo começou logo após a convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Carlo Ancelotti confirmou o Endrick entre os convocados, e isso já causou enorme repercussão no cenário internacional, principalmente porque o atacante chega vivendo talvez o momento mais importante da carreira até agora. Depois de meses sendo questionado no futebol europeu, Endrick finalmente começou a provar que pode sim virar um dos protagonistas da nova geração brasileira. E foi justamente nesse clima de expectativa que veio a declaração que explodiu nas redes sociais. Quando perguntado sobre possíveis adversários na Copa, incluindo a própria Argentina, Endrick respondeu de forma extremamente direta. Segundo o atacante, não importa o adversário. E imediatamente a internet entrou em combustão, porque muitos argentinos interpretaram aquilo como um recado claro para Messi e para a atual campeã do mundo. Principalmente porque Brasil e Argentina vivem hoje uma rivalidade muito mais intensa emocionalmente do que em outras épocas. De um lado, Messi, a geração campeã mundial, a seleção que conquistou a Copa no Catar. Do outro, um Brasil tentando reconstruir sua identidade, uma seleção que chega pressionada após anos de frustração em mundiais. E dentro desse cenário, Endrick começa a surgir como símbolo de uma nova era. Porque mesmo muito jovem, ele transmite exatamente aquilo que muitos torcedores brasileiros sentiam falta há anos: fome, personalidade, explosão, confiança e, principalmente, coragem para jogar sem medo contra qualquer adversário. Inclusive, vários programas esportivos argentinos começaram imediatamente a repercutir a fala do brasileiro. E, sinceramente, isso começou a preocupar muita gente, porque com Carlo Ancelotti, a seleção brasileira parece estar mudando completamente sua postura dentro de campo. O treinador italiano quer um Brasil mais intenso, mais vertical, mais físico e muito menos dependente de apenas um jogador. E isso encaixa perfeitamente com atletas como Vinícius Júnior, Rafinha, Martinelli, Luiz Henrique e principalmente Endrick, porque Endrick parece exatamente o tipo de atacante que cresce em jogos grandes. Velocidade, explosão física, drible curto, ataque aos espaços e agressividade o tempo inteiro. Características que normalmente decidem partidas de Copa do Mundo. Só que ao mesmo tempo, existe um detalhe muito importante, porque confiança antes da Copa também pode virar pressão gigantesca depois. Ainda mais quando você manda um recado desse tamanho antes do torneio começar. Agora o mundo inteiro vai observar cada atuação dele, principalmente a Argentina, porque os argentinos enxergam qualquer declaração brasileira como provocação direta, ainda mais envolvendo um jogador que pode enfrentar Messi justamente na última Copa da carreira do craque argentino. E isso deixa toda essa rivalidade ainda mais cinematográfica. De um lado, Messi tentando encerrar sua trajetória em Copas de forma lendária. Do outro, Endrick tentando iniciar oficialmente sua própria era no futebol mundial. E sinceramente, parece exatamente aquele tipo de roteiro que a Copa do Mundo gosta de criar. Inclusive, muitos torcedores brasileiros começaram a comparar a personalidade de Endrick com antigos protagonistas históricos da seleção, porque independentemente da idade, ele parece não sentir pressão. E isso chama muita atenção no futebol europeu, principalmente depois da evolução física e mental que ele mostrou nos últimos meses. Agora, a grande questão é outra. Será que Endrick realmente está pronto para carregar tanta expectativa em uma Copa do Mundo? Porque uma coisa é jogar bem em clubes, outra completamente diferente é vestir a camisa da seleção brasileira em um mundial, ainda mais em um torneio onde qualquer detalhe vira peso eterno. Mas ao mesmo tempo, a Copa também cria heróis, e sinceramente, muita gente começa a enxergar em Endrick exatamente esse potencial, o potencial de virar o novo rosto do futebol brasileiro, o jogador que pode liderar a próxima geração da seleção, e talvez o atleta que finalmente devolva o Brasil ao topo do futebol mundial. Só que antes disso, ele ainda precisará provar tudo dentro de campo. E agora eu quero saber sua opinião. Endrick realmente está pronto para enfrentar a Argentina e virar protagonista dessa Copa?
ou ainda é cedo para colocar tanta responsabilidade em cima dele? Comenta aqui embaixo porque essa rivalidade promete explodir durante o Mundial e se inscreve para